Vamos continuar na nossa série em Efésios, tudo em Cristo. E hoje é um tema realmente muito especial para a gente tratar, e eu quero pedir que você então abra a sua Bíblia comigo, depois mantenha ela aberta aí, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Acompanha comigo essa leitura. O texto diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, com muita humildade nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra. Humildade porque para nós que somos casados esse texto traz desafios muito grandes. Humildade para que aqueles que são solteiros e sonham com um casamento precisam ter uma visão muito bem definida e clara do que de fato é o matrimônio, para que possam glorificar e honrar o Seu nome quando estiverem nele. Assim também nós que já somos casais, possamos também honrar e glorificar o Teu nome. Há grandes desafios até chegarmos a esse ponto. E nós pedimos que o Teu Espírito se mova em nosso favor nessa manhã, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, enchendo inclusive o nosso coração de esperança quando nos depararmos com a nossa insuficiência diante dos desafios desse texto. Nos dá graça, Senhor. Nós precisamos de Ti nessa manhã. Mais uma vez, oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não é necessário fazer um estudo profundo, uma pesquisa muito apurada, para perceber a crise dos casamentos na nossa geração. Quando a gente lê as páginas de jornais na internet, as redes sociais, quando a gente para ouvir um pouco o que está acontecendo na nossa vizinhança, nós percebemos quanta destruição existe nas famílias e nos casamentos. E é muito provável que chegamos a esse patamar na nossa geração, porque a nossa geração talvez seja a geração mais egoísta de todos os tempos, a geração mais individualista de todos os tempos. E o resultado de tanto egoísmo é tragédia no casamento. Casamentos terríveis, casamentos que terminam em divórcio. As taxas de divórcio são muito altas. Isso nos leva a uma pergunta importante. É possível ter um casamento cheio de amor e respeito? É possível ter um casamento tão abençoado que a gente possa dizer figuradamente que ele é um casamento divino?
de tão bom que é, de tão abençoado que é. E nessa passagem aqui, Paulo mostra que sim, que é possível desfrutar de respeito e amor no casamento e, acima de tudo, honrar e agradar a Deus no casamento. E aí a gente pensa, será que para isso precisamos de casais mais românticos? De casais mais apaixonados? O que Paulo vai mostrar para a gente é que o que é preciso são casais cheios do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando até agora. Na passagem anterior, Paulo está contrastando a vida dos filhos da desobediência, os filhos da ira, que vivem do seu jeito, de forma insensata, comparando com aqueles que são filhos de Deus, salvos pela graça, que não vivem embriagados com vinho, mas que vivem uma vida cheia do Espírito. E Paulo começa a mostrar os resultados de uma vida cheia do Espírito, de uma igreja que se edifica um ao outro, falando, cantando Escritura, se edificando, como nessa manhã cantamos lindamente aqui, nos edificando uns aos outros, ouvindo as verdades da palavra de Deus. Essa passagem, junto com algumas outras passagens que você deveria ter em mente, como por exemplo, Colossenses capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2 e Tito também no capítulo 2. Essas passagens formam aquilo que Martinho Lutero chamou de código doméstico. Esse código doméstico está lá no Catecismo Menor de Martinho Lutero, que foi criado para mostrar que a reforma não veio apenas para mudar os dogmas da igreja, mas também para fazer com que a sociedade daquela época pudesse viver de forma substancial as verdades de Deus. E Paulo, nessa passagem especificamente, mostra qual é o resultado de um casamento quando o casal está cheio do Espírito Santo. Ele mostra que oferecer submissão e amor no casamento pode gerar mais do que felicidade individual, mas revelar para Imbituba um mistério, um segredo, o mistério do casamento divino. E é nisso que nós vamos nos deter nessa manhã. Vamos nos aprofundar, vamos tentar compreender as verdades que Paulo traz aqui, para nós que já somos casados, para aqueles que um dia se casarão e sonham em ter um casamento onde encontrem nele felicidade plena. E a gente vai entender como é que isso pode se desenvolver. O mistério do casamento divino, em primeiro lugar, de acordo com essa passagem, olhando para o trecho que está nos versos 21 a 24, envolve submissão voluntária. A partir do verso 21, Paulo está dizendo que todos nós devemos nos submeter uns aos outros. Isso é resultado de estar cheio do Espírito Santo. Só que Paulo agora, a partir do verso 22, ele começa a esclarecer como é que isso funciona na prática. Porque Paulo não está ignorando que existe dentro da família papéis diferentes. Ele vai fazer isso não só com o casal, mas depois com os filhos e depois com patrões e empregados, servos e senhores, trabalhando cada um dos seus papéis de forma diferente. Ele esclarece que, em primeiro lugar, a esposa deve se sujeitar em tudo ao seu marido, como ao Senhor. E para ilustrar esse modelo de submissão, ele apresenta aquilo que Cristo faz. Ele coloca o marido como cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Só de ouvir a palavra submissão, a gente já gera desconforto nos dias de hoje. Porque na nossa geração, se submeter é sinal de fraqueza. Os filhos da desobediência, os filhos da ira, conforme Paulo nos apresenta, se orgulham de uma coisa chamada independência. Independência significa poder, independência significa força. Então a nossa geração está pautada exatamente nisso, num motivo de orgulho.
E é por isso que movimentos, como por exemplo o movimento feminista, ele ecoa um grave problema do coração humano, especialmente do coração feminino. O problema da insubmissão, o problema da independência. Quando a gente olha para o princípio, quando a gente olha para a criação, a partir de Gênesis capítulo 3, é interessante inclusive porque em Gênesis 3:2, tem um comentarista que eu estou gostando muito de ler, que é T. Desmond Alexander. Ele faz uma observação interessante nesse verso. Porque nessa passagem, a serpente está falando com a mulher. E é interessante como o pronome vocês, que a mulher usa, mostra que diante da serpente ela assumiu o comando da família. Porque a serpente diz para ela, é certo que vocês não morrerão. E ela diz assim, mas Deus disse que se vocês comerem do fruto, vocês não morrerão. Assumindo um comando que não era dela. Isso fica mais evidente ainda versículos à frente, porque em Gênesis 3,16, Deus, quando lida com a mulher depois da queda, ele diz assim, o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E com essa passagem, nós vemos Moisés estabelecendo um princípio muito importante. Essas palavras indicam que haveria uma luta contínua pela liderança do relacionamento conjugal, na esfera onde habita o pecado. Aquilo que Deus tinha feito bom por causa da queda se tornou ruim. A condição do coração já não enxerga mais a submissão como bênção, mas como fraqueza, como inferioridade, como depreciação. Mas a boa notícia do Evangelho é que o descendente da mulher feriu a cabeça da serpente. E isso fez toda a diferença. Porque se o descendente da mulher feriu a cabeça da serpente, ele fez isso para redimir mulheres da sua condição pecaminosa. Isso significa que agora, por causa do Senhor, no temor de Cristo, como diz verso 21, como ao Senhor, como diz verso 22, por causa de Jesus, esposas crentes são capazes de, por meio do Espírito Santo, preste atenção a essa palavra, voluntariamente se colocarem sob a liderança de seus maridos. Por causa da obra de Jesus na cruz, mulheres cristãs são capazes de se submeter a seus maridos. É interessante a gente olhar para o contexto histórico dessa passagem. Porque quando Paulo escreve isso para as esposas de Éfeso, ele esperava que essas mulheres agissem de forma diferente do mundo em que elas viviam. Porque no casamento romano, o casamento romano tinha uma particularidade bem interessante. As mulheres romanas poderiam escolher se casar de duas formas: com a autoridade do marido ou sem a autoridade do marido. De modo que elas estariam casadas com um homem, mas o pai delas ainda determinaria como seria o estilo de vida e as decisões que ela tomaria. Ou seja, isso dava uma falsa impressão, inclusive, de que a mulher tinha muito mais autonomia naquela época. De que ela podia dizer para o seu marido, não, eu não vou aceitar a sua autoridade, sua liderança, porque meu pai está dizendo uma coisa diferente. Esse era o modelo de casamento que existia na Roma daqueles dias. Então Paulo esperava que as mulheres considerassem suas palavras, agindo diferente do que o mundo agia naquela época. E isso vem de encontro exatamente ao momento em que nós vivemos. Porque esse estilo de casamento romano ainda ecoa na nossa geração. Duas mulheres se encontram e comentam uma com a outra: eu estou muito mais independente do meu marido. Quem manda no dinheiro lá em casa sou eu. Quem decide as coisas, mas seu marido não vai achar ruim? Quem meu marido vai achar ruim o quê?
Tô nem aí para a opinião do meu marido. É assim que a nossa geração se comunica entre mulheres, entre esposas. A gente não precisa fazer nenhum exercício muito complicado para perceber isso. Mas o que Paulo está dizendo é que esposas cristãs não precisam agir assim. Eu quero dar 3 razões para as esposas cristãs não agirem assim. A primeira delas é porque Deus fez mulheres cristãs, imagem e semelhança dele. Fez as que não são cristãs também. Mas na prática, isso muda quando existe redenção de Cristo no coração de uma esposa cristã. Porque uma esposa cristã entende que ela é imagem e semelhança de Deus, ela não é inferior ao homem. Ela não é depreciada em relação ao homem. Deus a enxerga e dá a ela o mesmo valor que dá a homens. Mas não era assim que o mundo antigo pensava. Os pensadores gregos, como Aristóteles, por exemplo, consideravam que a mulher não só era inferior fisicamente ao homem, mas intelectualmente, incapazes de tomar uma boa decisão. Mas isso fere completamente o pensamento judaico que já existia. E agora Paulo está fortalecendo isso ainda mais, mostrando às esposas cristãs que elas podem voluntariamente tomar uma boa decisão que honra, em primeira instância, o Deus delas. Que honra o marido superior, que é o próprio Cristo. Mulheres e homens, embora tenham papéis diferentes diante de Deus, têm exatamente o mesmo valor aos olhos de Deus. A segunda razão é que, assim como a igreja se beneficia da liderança de Cristo, e eu quero que você imagine uma igreja que não é liderada por Cristo. E não é difícil imaginar isso. Basta pensar um pouco no contexto em que a gente vive, onde as pessoas estão vivendo sua fé cristã no máximo do individualismo. Elas buscam Deus como buscam um balcão de pedidos. Elas buscam a Deus como se ele fosse um caixa eletrônico, o gênio da lâmpada. Não há reverência, não há adoração, há uso, abuso. Mas quando a igreja é verdadeiramente liderada por Cristo, a igreja se beneficia disso. E esse é o exemplo que Paulo está dando às esposas. Há benefícios quando uma esposa se submete aos seus maridos. A submissão da esposa promove, por exemplo, harmonia no lar, ao invés de conflito. E isso abençoa o casamento. Mas há uma terceira razão que eu quero colocar aqui. Com certeza, uma esposa não deve se submeter ao marido em nada que seja pecaminoso, inclusive abusos. Mas não há aqui nenhuma indicação de que a esposa deve se submeter ao seu marido conforme a resposta dele, conforme o merecimento dele, conforme o amor que ele oferece. A esposa deve se submeter ao marido por causa do temor de Cristo, por causa do seu Senhor. Por isso, uma mulher cristã e esposa encontra no ato de se colocar sob a liderança de seu marido, e um marido que tem bom senso, com certeza, vai saber dividir, delegar à sua esposa aquilo que ela tem habilidade, inclusive melhor que ele, para fazer. Mas quando uma esposa decide se submeter a seu marido, ela o faz por obediência ao seu Senhor. Mas não só as esposas. Porque agora, Paulo vai investir a maior parte desse texto falando aos maridos. Aliás, em nenhuma das outras passagens que fazem parte do código doméstico, Paulo investiu tantas palavras para direcionar os maridos. Porque o casamento divino, o mistério do casamento divino, envolve submissão voluntária, mas envolve também amor sacrificial. Memorize isso. Submissão voluntária, mas também amor sacrificial. Paulo vai investir muitas palavras para falar aos homens. E o que é mais interessante é que não existe em nenhum momento dessa parte em que Paulo se dirige aos homens
orientações que os façam se sentir superiores às mulheres. Porque talvez maridos ouvindo aqui que suas esposas devem se submeter, talvez o ego foi inflando, o peito foi estufando, aquela vontade de virar para o lado e dizer: tá vendo, mulher? Tá ouvindo isso? Ouça o Senhor, receba, né? Mas não existe absolutamente nada naquilo que Paulo vai dizer agora, que faça um homem estufar seu peito, porque Paulo não está dizendo assim: agora maridos, liderem as suas esposas, guiem-nas com braço forte. Paulo está dizendo: maridos, amem suas esposas. Ame a sua esposa como ama a si mesmo, alimentando e cuidando dela, como está no verso 29. É maravilhoso o que Paulo nos apresenta aqui. Porque Paulo dá essa ordem de amar como a si mesmo, alimentando e cuidando, mas agora ele vai estabelecer um padrão para esse amor e um objetivo para esse amor. Ele começa estabelecendo um padrão da seguinte forma: como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ame a sua esposa. Com uma finalidade, na verdade são duas, para que ela, como Cristo fez com a igreja, seja santificada por meio da lavagem de água pela palavra, mas há um segundo objetivo, para apresentá-la, e no caso de Cristo, apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas assim como há uma crise na nossa geração em relação à submissão, também há uma crise na nossa geração em relação à liderança. Não é uma crise nova. É uma crise que começa também na criação. Porque na criação, Deus faz o homem para governar e cuidar. Deus faz o homem para liderar. Mas liderar debaixo de graça. Liderar debaixo de um domínio que honra e agrada a Deus. Mas então veio o pecado e com ele a queda. E isso mudou a condição de liderança dos homens, dos maridos. Onde essa liderança passa a ser uma liderança violenta e vingativa. É interessante perceber que Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim. E você sabe, Caim matou Abel. E como uma forma de preservar a vida de Caim, como uma demonstração de misericórdia, Deus estabeleceu uma maldição. Que se alguém matasse Caim, seria vingado 7 vezes. Mas olha que interessante, como o padrão de liderança violenta e vingativa começou a se espalhar pelo mundo. Porque Caim teve os seus descendentes, e no meio deles tinha um homem chamado Lameque. Um homem que se orgulhava de ser violento, que dizia à sua esposa e às suas filhas que tinha matado um homem. E então ele estava ali orgulhoso, empáfio, dizendo: mas se alguém matar Lameque, vai ser vingado 70 vezes 7. Isso mostra como esse padrão de violência e vingança se estabeleceu na maneira do homem liderar. Veremos muito mais que isso na vida de outros, como por exemplo aquele Nimrod, que ironicamente aparece como um valente arqueiro diante de Deus, mas que foi um homem que liderou e conquistou e fundou as piores cidades que nós temos notícia, como por exemplo Babilônia, debaixo de violência e vingança. Tem um ditado dos nossos dias que diz que se você quer conhecer um homem, coloca ele na cadeira da liderança. E ali ele se revela. E o ditado tem muita razão. Porque numa posição de autoridade, de liderança, muitos maridos se revelam abusivos, egoístas, manipuladores, vingativos e amargos. Eu ouvi uma história que é quase inacreditável, mas é verdadeira. Um pastor recebe um casal no seu gabinete. Eles estavam em crise no casamento, mas ambos cristãos. O pastor começa a investigar um pouco para tentar chegar na raiz do problema e oferecer um conselho bíblico.
que mudasse o casamento deles. Ao que o marido começa a contar para o pastor, dizendo o seguinte: olha, pastor, de vez em quando a minha esposa pede para eu aliviar um pouco a carga dela e ajudar com alguma tarefa doméstica, lavar uma louça, então eu faço o seguinte, eu pego uma moeda e eu digo para ela assim: se der cara, eu lavo a louça. Se der coroa, eu não lavo. E eu jogo a moeda. Só para mostrar para ela quem é que manda. Não dá para acreditar, né? Mas é verdade. Um tipo de liderança de um homem que, se dizendo cristão, tenta impor a sua liderança sem amor, mas de forma insensata. Deus abomina esse padrão de liderança violenta e egoísta. Se eu não me engano, no Salmo 6, o salmista diz que Deus odeia a violência. Isso pode colocar muitos de nós em maus lençóis. Mas tem uma boa notícia. Essa boa notícia, mais uma vez, vem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o segundo Adão. Jesus, se por meio do primeiro Adão o pecado entrou no mundo, por meio do segundo Adão, que é Cristo, o pecado sai dos eleitos de Deus, dos salvos por Cristo. Jesus se entregou pela igreja de forma sacrificial. Ele deu a vida dele na cruz. Aliás, Jesus foi desfigurado na cruz. O profeta Isaías diz que nele não havia beleza alguma, não havia nada que o atraísse. Na cruz, Cristo foi manchado de sangue. Na cruz, Cristo recebeu marcas terríveis para que ele pudesse fazer de nós, maridos, um tipo de marido que se enquadra dentro do padrão da igreja gloriosa, que não tem ruga, nem mancha ou coisa semelhante, mas é santa. A boa notícia para nós, maridos, é que por causa da cruz, nós somos capazes de, pelo Espírito de Deus, liderarmos nossas esposas, usando o amor, amando de forma sacrificial. Eu quero te dar 3 razões também para que você aplique isso na sua vida. A primeira delas, na verdade são mais de 3, são 4 razões. É que nós, maridos, devemos amar nossas mulheres até a morte. E enquanto não chega, morrer um pouquinho a cada dia. Morrer um pouquinho a cada dia para o nosso egoísmo, para a nossa satisfação própria. Encontrando pequenas formas e formas convenientes para as nossas esposas de demonstrar sacrifício. Meus irmãos, eu me humilho diante desse texto. Porque eu bem sei que sou o tipo de marido que é capaz de ser muito egoísta. De pensar no meu bem primeiro do que no bem da minha mulher. Eu gostaria de inúmeras e inúmeras vezes, antes de eu ter me casado, ter me debruçado com tanto esmero no estudo desse texto, para poder ter oferecido nos últimos 20 anos um amor sacrificial muito melhor para minha esposa em pequenas coisas. Como deixar ela ficar na cama até mais tarde, lavar uma louça, em momentos que eu detesto fazer isso. Nós, maridos cristãos, precisamos entender o nosso papel de líderes nas nossas casas. É muito bom que as nossas esposas trabalhem. Aliás, eu acho que é impossível que as nossas esposas não trabalhem na nossa geração. Mas a responsabilidade de liderar a provisão das nossas casas pertence a nós. Nós precisamos nos dedicar em providenciar para as nossas esposas o que diz no verso 29. Alimento e cuidado. Alimentando e cuidando dela, como Cristo, que é o cabeça da igreja, faz com a igreja. Cristo cuida de nós. Cristo não dorme. Ele pensa em nós como igreja o tempo inteiro, Ele nos livra.
Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele tem misericórdia de nós. Quando todos os dias da nossa vida, nós, maridos cristãos, fracassamos através dos pecados que nós cometemos, Cristo continua exercendo misericórdia sobre nós. De uma vez por todas, Ele nos justificou. De uma vez por todas Ele nos justificou. E Ele continua trabalhando em nosso favor, nos santificando. E muitas vezes nós, maridos cristãos, nos casamos e olhamos para as nossas esposas como um objeto para satisfazer nossos desejos, sonhos e realidades. Eu devo dizer a você que se a sua carreira profissional ou até um ministério na igreja te impede de oferecer para sua esposa provisão, reconsidere o que você faz. Para que isso não seja um empecilho para você amar sua esposa com amor sacrificial. Quero dar a quarta aplicação que eu julgo ser importante a partir desse texto. O marido deve, porque o verbo aqui é imperativo. E o verbo imperativo é uma ordem que deve ser cumprida de imediato. O marido deve amar sua esposa incondicionalmente. Minha esposa não é tão amorosa assim. Minha esposa não corresponde às minhas expectativas. Não há outra condição para você amar de forma sacrificial sua esposa, senão o temor de Cristo. Do verso 21, maridos cheios do Espírito Santo amarão, como resultado de estarem cheios do Espírito, incondicionalmente as suas esposas, independente se elas merecem, porque são atenciosas e amorosas. Agora, nota uma coisa interessante aqui. Esposas, maridos, potenciais esposas. Note que a submissão da mulher e o amor do marido não depende da reação do cônjuge. Então o que é que Paulo está propondo aqui? Eu penso que o que Paulo está propondo aqui é uma espécie de competição saudável, onde esposas e maridos estão competindo um com o outro para ver quem serve o outro melhor. Onde a esposa se enche de competitividade em tentar se colocar sob a liderança de seu marido, mesmo naquelas circunstâncias que faz ela pensar assim, ele não sabe o que ele está fazendo direito. Eu é que deveria estar cuidando disso. E que maridos amem incondicionalmente a despeito daquilo que lhes tem faltado. Maridos, quando lideram suas esposas, a fim de cuidar delas, alimentá-las e cuidá-las, eles lideram por meio da palavra. Um marido que não gosta da Bíblia, certamente será um marido fracassado, porque a palavra de Deus é um instrumento pelo qual, assim como Cristo faz a lavagem com água pela palavra, e Paulo está usando isso em referência a um costume judaico, onde as mulheres tomavam um banho como uma espécie de ritual para honrar a Deus, para mostrar para lembrar que Deus tem o seu povo, que Deus tem a sua eclésia, a sua igreja. E essa lavagem que purifica vem da palavra. Maridos usam sua Bíblia para liderar suas esposas, para que elas sejam mulheres mais santas, tementes a Deus, que amam mais o Senhor. Eles lideram com o exemplo e eles lideram com o conhecimento que têm das Escrituras. Se Paulo está propondo, então, uma espécie de competição saudável, onde esposas e maridos competem para ver quem serve melhor, que tipo de revelação misteriosa ele está trazendo aqui, então? Qual é, então, o mistério de um casamento divino ou do casamento divino? O mistério é que Paulo estabelece para casais cristãos um padrão que até então não era plenamente conhecido. Porque o casamento divino, além de ter submissão voluntária e amor sacrificial, é um relacionamento que reflete o Evangelho. Paulo está trazendo uma informação aqui, ele está fazendo uma complementariedade teológica, porque no verso 31 ele menciona Gênesis 2:24.
Para o judeu, esse era o padrão de casamento. Você se lembra? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande esse mistério, Paulo está dizendo aqui. Que mistério é esse? Porque agora Paulo está desvendando mais um mistério. Você sabe, em Efésios, Paulo está desvendando mistérios. Ele está revelando como Deus tomou dois povos, judeus e gentios cristãos, e fez de dois povos um povo só, a igreja, na qual você e eu, como cristãos, estamos inseridos. Paulo está dizendo que Gênesis 2:24 já estava apontando para a gente, já estava apontando para a igreja. E que agora o padrão de casamento não tem a ver só com Gênesis 2:24, mas Gênesis 2:24 e Efésios 5:31. Perdão, 33. Que diz assim: que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Esse é o padrão cristão para o casamento. Esse é o norte, a bússola apontando para o norte, guia a esses dois versículos. Mas para quê? Para quê que um casal, que um homem deixa pai e mãe, se une em sua mulher, os dois se tornam uma só carne, a mulher é submissa ao marido, o marido ama de forma sacrificial, a mulher se submete de forma voluntária. Para quê? Porque o grande mistério está aqui. Para que a igreja, como uma comunidade de contraste em Imbituba, mostre para essa cidade como é que um casal cheio do Espírito lida um com o outro. O casamento cristão deve ser um reflexo do Evangelho. Esse é o objetivo maior de estarmos casados. Refletir o sacrifício de Cristo na cruz. Para quem ainda não entendeu, para quem ainda não percebeu. O Evangelho molda casamentos. E quando o Evangelho molda um casamento, então, meus irmãos, dá para dizer que esse casamento é, figuradamente, um casamento divino. Um casamento que honra e glorifica a Deus. Bom, meus irmãos, nós vimos aqui que quando esposas voluntariamente se submetem aos seus maridos, e quando maridos amam suas esposas de forma sacrificial, um casamento encontra o equilíbrio perfeito e reflete o Evangelho e glorifica a Deus. Mas tem uma coisa que talvez você não percebeu na vida ainda, que você vai ser muito feliz, plenamente feliz, quando a glória de Deus se tornar o maior motivo de felicidade da sua vida. Esse é o mistério. Deus glorificado, alma satisfeita. Por isso, se você projetar, esposa, no seu marido, toda a felicidade que você espera na vida, você vai se frustrar. E o mesmo vai acontecer com os maridos. Se maridos projetarem nas suas esposas a grande razão da sua felicidade, haverá, inevitavelmente, frustração. Só há um marido perfeito, capaz de suprir todas as necessidades de uma mulher. O nome dele é Cristo. Só há um Deus que é capaz de suprir um marido ao ponto de deixá-lo satisfeito com a vida. E esse Deus tem nome: Jesus Cristo. Precisamos que Cristo tome o lugar de Deus nos nossos corações, porque Ele é o único que pode corresponder de forma plena às maiores expectativas que a gente tem na vida. Só Cristo é capaz de nos preencher plenamente. E é por isso que nessa manhã eu quero convidar você a tomar a Santa Ceia,
tendo em mente a nossa união com Cristo. Porque é a nossa união com Cristo que nos preenche. É a nossa união com Cristo que permite que a gente seja cheio do Espírito de tal maneira que voluntariamente esposas se submetam. Que maridos amem como Cristo ama, de forma sacrificial. E a gente, como igreja e como igreja da família, possa mostrar para a nossa sociedade em Imbituba que a gente está vivendo diferente. Que a gente está vivendo um casamento que glorifica a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé? É sob essa luz, é sob essa ótica, de que unidos com Cristo, somos totalmente preenchidos, Deus glorificado e alma satisfeita. É assim que nós queremos participar da Santa Ceia nessa manhã. Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, desde o verso 23. Essa é a passagem que Paulo ensina a igreja sobre a Santa Ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto você recebe o pão e o vinho, comece a abrir o seu coração. Eu gostaria que eu sei que isso já está muito fácil, porque os casais estão próximos aí. Mas que a gente realmente, como casais, nos juntássemos para ter de forma muito clara e memorável esse momento, a nossa união com Cristo e a nossa união como casal refletem o Evangelho de Jesus, refletem o sacrifício de Jesus. Então, se você tem o pão que é símbolo do corpo esmagado, do amor sacrificial de Cristo, come do pão. E se você tem o vinho, que é símbolo do sangue que foi derramado, porque Cristo se submeteu à vontade do Pai, sendo igual ao Pai. Em valor, Jesus e o Espírito Santo e o Pai são iguais. Mas o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Pai. Se submeter não torna ninguém inferior. Toma do vinho também. Eu gostaria que agora marido orasse pela esposa, esposa pelo marido. E se há filhos, que os filhos também façam isso. Orem pelos seus pais. Orem pelos seus pais. Oh, meu Deus. Por causa da nossa união com Cristo, nós temos esperança, Senhor, nessa manhã. Esperança de viver um casamento digno do teu sacrifício na cruz. Oh, Pai, converte o coração de mulheres insubmissas. Converte o coração de maridos austeros, egoístas. Converte o nosso coração para que o nosso casamento reflita o Evangelho, reflita Jesus. Reflita a submissão de Jesus de ir à cruz
e o seu corpo esmagado, suas feridas, suas chagas nas mãos e nos pés, para que hoje fôssemos uma igreja santa, sem ruga e sem mácula, que aponta para o casamento escatológico, que aponta para o casamento maior de todos, que é quando Cristo vai voltar e tomar a sua igreja para apresentar a si mesmo ela como gloriosa, porque ela já é por causa de Cristo, apresentá-la diante do Pai de forma gloriosa, porque ela foi justificada de uma vez por todas e vem sendo santificada. E nós oramos, Senhor, santifica-nos um pouco mais, santifica os nossos casamentos, Senhor. Nos faz amadurecer, nos faz sair do patamar de crentes melindrosos para crentes maduros, capazes de se submeter voluntariamente como esposas e amar sacrificialmente como maridos. De tirar do meio do nosso coração o nosso egoísmo e colocar o Cristo crucificado como Deus. Ajuda-nos, Senhor, me ajuda, ajuda minha esposa, nos ajuda, meu Deus, porque nós somos pecadores. Nos ajuda, Senhor, ajuda-nos aqui como casais, porque nós somos pecadores, nós somos carentes da Tua graça, Senhor. Nós somos tentados a, como casais, sermos movidos por eventos, sermos movidos por adereços. Isso é só um resultado de um crente cheio do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos nessa manhã a nos render diante da cruz como casais, com um coração grato por causa da nossa união com Cristo, porque é dessa união que vem a plena felicidade, a alma satisfeita. Oh, meu Deus, nos ajuda como casais a orar juntos, pedindo ao Senhor que nos ajude a glorificar o Teu nome no meio dessa cidade caída, de uma sociedade caída, corrompida pelo pecado, que pode enxergar nos nossos casamentos a riqueza do Evangelho, a pureza do Evangelho, a graça do Evangelho, Senhor. Meu Deus, nos santifica um pouco mais nessa manhã e nos dê a graça que nós precisamos para caminhar debaixo da Tua direção. Submissão voluntária, amor sacrificial, reflexo do Evangelho. Que esse mistério seja revelado para muitos dos Seus eleitos nessa cidade, através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, que a comunhão do Senhor, Pai eterno, a graça do Filho que se entregou na cruz, a comunhão do Espírito, o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com cada um de nós nessa semana, Senhor, nos guiando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos animando, nos fazendo casais felizes por causa do Senhor, capazes de fazer o outro feliz, numa competição saudável de serviço, em nome de Jesus. Deus abençoe seu domingo, sua semana, vai na paz, em nome de Jesus. Antes de ir embora, dê um abraço aí em 2, 3 pessoas. Boa semana.